Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronavê, pessoal que acompanha a gente aqui no canal e também nas mídias sociais, que também é aquele que vai lá no nosso site coronavê.com e também aquele que está aqui com o sininho ativado, né? É inscrito no canal e já faz parte da família Coronavê. Bom, hoje nós vamos direto para o vídeo aqui sobre texto. A gente vai falar sobre linkar textos, né? Linkar caixas de texto no CorelDRAW. Eu vou estar dando umas dicas especiais para vocês e a gente vai direto aqui para o CorelDRAW agora. Bom, já estou aqui no CorelDRAW. Linkar caixas de textos aí, né? Segredos revelados no CorelDRAW. Esse vai ser o tema deste vídeo e a gente vai partir já para ele aqui direto. As caixas de texto, né, podem ser vinculadas ou interligadas entre si ou outros objetos, independentemente de estarem ou não na mesma página do documento. O link implementa um fluxo de texto entre estes elementos. Neste vídeo aprenderemos a definir links, modificá-los e a eliminá-los e, inclusive, a redigir o fluxo de texto em outros elementos. Bora ver? Quando um texto inserido aí em uma caixa é muito grande, né? O texto aqui está errado, pessoal, desculpa. Quando ele é muito grande, né? Fica oculto, ele não segue o caminho natural aqui do texto dentro da caixa. E aí você pode linkar esse texto entre uma caixa e outra, conforme eu estou fazendo aqui. Eu vou estar dando uns macetes para vocês de como a gente pode estar fazendo isso de duas formas, né? Ou até de mais formas aqui. Bem simples mesmo. E a gente vai estar vendo isso na prática. Vai ser um vídeo rápido, não vou demorar. Tema texto em CorelDRAW, né? Apesar do CorelDRAW não ser um editor de texto, ele é um programa essencial aí para a gente fazer as nossas edições, para fazer as nossas montagens, nossas criações gráficas. Mas a parte de texto dele também é interessante, ele tem bastante recurso, está cada vez melhor essa parte do Corel. A gente tem conseguido trabalhar legal com ele, né? E também a gente consegue, né, trabalhar também com o texto artístico, além do texto parágrafo, que é este caso aqui. O texto artístico não tem como fazer link, você só consegue agrupá-los no máximo ou combiná-los e aí ele já vira para objeto, mas o texto de parágrafo, o texto que fica dentro dessa caixa, ele tem essa característica. Antes da gente ir aqui para a prática, eu vou falar sobre um vídeo que a gente colocou lá no nosso site, deixa eu achar aqui, ó. Lá no nosso site, que é um vídeo sobre envelope para a versão X7, mas serve para as versões posteriores também, e nele eu dou umas dicas aqui de texto, tanto na parte de envelope, como também como você criar envelopes com textos linkados também, né? De uma página para outra, a gente fala sobre isso, e fala de um objeto para outro com um envelope, ele estando envelopado, né? Ele estando num formato envelope. Falamos também sobre texto artístico e outras características para a gente poder trabalhar com isso. Tem várias dicas nesse link aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Acho que é interessante, vale a pena para complementar os estudos se você ainda não assistiu e ainda não aprendeu a trabalhar com envelope e com texto. Bom, vamos aqui para a nossa prática. Aqui na prática eu tenho algumas caixas aqui de texto e elas estão ligadas, todas linkadas, melhor dizendo, né? Então, como que é feito isso, né? A gente pode fazer de várias maneiras. Eu vou dar um exemplo, vou apagar todas aqui e vou dar um exemplo inserindo um texto desse Lorem Ipsum aqui mesmo. Primeiro você pega a ferramenta de texto ou o F8 e você define onde você vai querer que o seu... Deixa eu tirar essa caixa daqui, porque a propriedade está flutuando demais aqui e pode atrapalhar a nossa aula. Você pode fazer uma caixa, né, longa ou larga, né? Depende da forma com que você quer colocar. Pode fazer outra ao lado com a mesma altura, né? Se você tiver com as linhas guias ligadas, é mais fácil de você determinar a altura dela aqui. E pode colocar uma outra de tamanho diferente também. Eu não vou colocar essa outra aqui, porque eu vou dar um macete aqui para vocês de como que a gente pode estar fazendo isso de outra forma. Aqui dentro eu vou inserir aqui, ó, com a ferramenta de seleção, tá ok? Você volta na ferramenta de seleção e clica na caixa novamente, depois clique contrário e aqui você vem inserir marcador de texto ou replace texto, alguma coisa assim em inglês. E quando você faz isso, a caixa fica com texto. Se você diminuir essa caixa aqui agora ou aumentar o tamanho do texto, deixa eu colocar aqui um texto um pouco maior aqui para ela sair aqui, ó, tá vendo? Ela já começa a aparecer para nós aqui, ó, que ela precisa ser linkada a uma outra caixa. E aí você clica nela e depois aponta para essa caixa aqui ao lado. E se essa caixa ainda tiver este elemento aparecendo aqui também, essa seta aqui embaixo aparecendo e a linha tiver em vermelho, é porque tem texto ainda para ser complementado, né, para ser anexado. E se você não tiver uma caixa lateral, você pode criar isso dando um clique aqui também, essa é uma dica bônus aí, dando um clique aqui e criando essa caixa
ao lado com a ferramenta. Quando você faz isso, o resto do texto que tinha ali embaixo vem parar aqui dentro e ele já está ligado. Outra forma de fazer isso, vou deletar aqui de novo, e a gente vai fazer uma outra caixa, por exemplo. Vou fazer uma caixa com a ferramenta retângulo, tá bom? Ferramenta retângulo. E depois eu vou clicar na ferramenta de texto e aqui dentro, ó, eu vou colocar o texto aqui, ó. Quando ele aparecer esse símbolo, é porque eu vou transformar esta caixa, que é a nossa ferramenta de retângulo, em uma caixa de texto. Então, se eu clicar agora nesse aqui e depois clicar ali dentro, ele vai colocar o texto ali dentro para mim. Às vezes acontece dele criar mais uma caixa, tá? Não é sempre não, mas ele pode às vezes criar uma caixa a mais. Bom, é outra forma também. Vou deletar esse aqui e agora vamos ver a outra forma que tem como fazer isso. Você pega o F8, que é a ferramenta de texto novamente, e você clica aqui fora também e cria a sua caixa no tamanho que você quer. Volta nessa, clica aqui embaixo e joga para cá. Também é possível fazer isso para uma outra página. Então eu vou apagar esses dois elementos aqui e eu quero complementar esse texto na página seguinte. Eu vou clicar aqui e vou pular aqui para a página seguinte, e aqui ó, eu posso tanto aceitar essa posição que ele está me dando aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele já vai me dizer que eu posso colocar o texto aqui dentro, mas eu posso fazer o desenho dessa caixa também aqui na outra página para complementar. Note que aqui ó, vai aparecer a linha me dizendo que eu tenho a página 4 ligada à página 5. Essa é uma outra forma de fazer também. Vamos voltar naquela outra página. E tem também dessa forma aqui, se você já tiver aqui com o texto, com a caixa de texto pronta. Vou colocar uma caixa de texto aqui. E agora nós vamos na outra, fazer a mesma coisa, clicar aqui embaixo, pular para a página anterior, a posterior, e depois ó, clicar aqui dentro. Teoricamente, né, era para cair bem aqui dentro, mas é porque eu estou no mesmo ângulo aqui, então deu errado, tá, pessoal? Quando a gente está no mesmo ângulo, ele cria outro objeto. Quando a gente clica na mesma posição, ele cria outro objeto igual. Então vamos de novo, aqui, e agora, ao invés de deixar aparecer esse símbolo, ele vai aparecer esse símbolo, ó. Note que aqui, ó, ele aparece esse símbolo, como se ele já desenhasse automaticamente para mim, ó. Tá aparecendo aqui as linhas cinzas, ó. Ele já desenha automaticamente uma caixa do mesmo tamanho da caixa que está na página anterior. Mas se eu quero vir para cá, ó, é só sair dessa e vir para essa, e o texto vem para essa. Quando você não tem caixa nenhuma, a gente clica nele, volta aqui de novo, clica na próxima página, e aí quando você colocar nessa posição, veja, ele já vai criar no mesmo tamanho. Mesma coisa se eu clicar agora aqui, ó, e aí eu posso agora jogar aqui para o lado o restinho do texto que faltou ali, para ele fechar o texto aqui dentro. Ou seja, esse está linkado com esse e esse está linkado com esse. Outra coisa que é possível fazer, deixa eu apagar esse, voltar aqui na prática, vou colocar esse texto um pouco menor, ou melhor, eu vou apagar todo ele e vou colocar mais texto aqui dentro. Vou deixar ele bem menor aqui, com 5, ou menor, com 4. Deixar ele com 4, e agora eu vou colocar o texto aqui dentro, inserir texto de marcador, ok? Inserir marcador de texto. Bom, inseri o marcador de texto, agora eu quero fazer outra forma. Por exemplo, eu diminuo esse, quando você faz esse movimento, e vou criar um outro aqui do lado, ok? Vou criar um outro aqui do lado. Vou ver se ainda tem mais texto aqui, ó, e vou criar um outro aqui ao lado. E observe que agora, por exemplo, eu posso, esse está linkado com esse está linkado com esse, e esse está linkado com esse. Mas eu posso, por exemplo, se eu tiver um outro aqui do lado, por exemplo, eu me arrependi de ter linkado com aquele lá de baixo, eu posso voltar aqui, ó, nesse texto, clicar aqui de novo, e depois passar ele para cá, ó. Note que aqui agora não tem mais vínculo. Aqui a gente deixou de ter o vínculo passa a ser esse aqui agora. Então o fluxo de trabalho, o fluxo do texto está indo nessa direção de caixa. Esse já passa a não ter a opção. Se você quiser passar de novo a mesma coisa, trocar a posição, a mesma coisa, lá vai deixar de ser o vínculo. Bom, são dicas bem legais, eu espero que vocês gostem aí, né, e que aprovem. Vamos ler aqui os nossos conselhos aqui, ó. A opção mais recomendada é o link.
Pois embora exista a possibilidade aí de cortar o texto, né, com o colar, né, copiar e colar, né, em outra caixa, você pode pegar um pedaço desse texto que não deu, né, deixa eu, por exemplo, eliminar este e eliminar este, e aqui, ó, a gente tem uma parte que não deu certo. Você pode, por exemplo, tirar a parte de cima aqui, ó, e colocar numa outra caixa, né, pode até recortar com Ctrl X aqui, ó, Ctrl X, e aí na outra caixa aqui você liga. Mas o que acontece? Quando você vai editar esse texto, por exemplo, trocar de cor, esse aqui não vai trocar de cor. E da outra forma, todas as coisas que você fizer num, você vai fazer em todos os outros, não é isso? Quando eles estão linkados e você vai fazer uma edição, por exemplo, Ctrl A, eu vou trocar aqui a cor, ó, e eu vou estar trocando a cor de todos eles. Deixa eu voltar o link para lá, vou dar um Ctrl A, ó, a gente selecionou todos eles e agora eu vou colocar com a letra azul, por exemplo, ok? Outra dica, as bordas, linhas, né, tracejadas, essas linhas que aparecem aqui do lado, aliás, se você não quiser que elas apareçam, você pode fazer isso aqui, ó, em configurações Ctrl J, ok? Vem aqui em texto, ó, nesta configuração aqui, nas versões atuais, né? E depois você vem aqui em parágrafo, mostrar moldura de texto. Se você não quiser, é só desligar e dar OK. Beleza? Elas não serão impressas, tá, pessoal? Ela não é impressa e também não é exportada, ou seja, ela não aparece quando você exporta em JPEG e também não vai ser impressa quando você mandar com o Ctrl P para a sua impressão. Tem mais umas dicas aqui na frente também. Atenção, o modo de aplicação das mudanças de formatos, né, nas caixas de texto, linkadas especialmente em opções, da ferramenta. Para isso, abra a janela de encaixe nas versões atuais. Antigamente não era isso, tá? Era uma caixa de flutuante que abria, né? Ou texto também, ou a propriedade ou texto, ou antigamente janela de encaixe propriedades do objeto e também a janela de encaixe texto, né? Selecione a opção parágrafo e escolha as opções para alteração ou ajuste, né? Versões anteriores, isso era feito numa caixa flutuante, como eu acabei de falar. Vou voltar aqui no detalhe, vou voltar aqui na prática, ó, e a gente vai abrir aqui, por exemplo, a texto. Aqui, ó, abrir a texto aqui, ó. Na texto, ela vai aqui, ó, para a opção parágrafo. Eu já estou com a opção parágrafo. Se eu não tivesse com a opção parágrafo, deixa eu escrever um texto aqui qualquer, Corel, na veia, por exemplo, eu tenho que lidar com esta posição aqui, ó. Eu tenho que vir para caracteres. E aqui em caracteres, a gente tem como fazer todas as alterações que a gente quer fazer no caractere. Quando é um quadro, por exemplo, quando esse é um quadro, e aí você tem que vir para esta posição. Se você tiver nas propriedades do objeto, que agora é só propriedades aqui, ó, se você tiver nas propriedades também, aqui em cima tem o parágrafo também, né? Além de ter aqui em cima no menu tudo sobre texto também. E quando você seleciona a ferramenta de texto, você também tem as opções aqui em cima de alinhamento, né, horizontal, vertical. Tem também como você colocar aqui com o Ctrl M a lista de marcadores. Tem também como colocar aqui uma lista de numeração e também tem a forma com que você quer os capítulos desse texto. Além de mais opções aqui como aumentar recuo, também diminuir recuo. Se o texto é um OpenType interativo, aqui tem como você editar o texto, que é o Ctrl Shift T, que a gente usa para abrir uma caixa de texto, né? Quando você está aqui, por exemplo, Ctrl Shift T, você está com fundo escuro e aí você quer trabalhar com o texto aqui dentro da caixa. Aqui nessa caixa também tem algumas opções como parágrafo e também opções como maiúscula e minúscula e tudo mais que a gente precisa selecionar tudo, né? E um monte de outras coisas, revisões ortográficas, opções de texto. Tem várias opções que podem te ajudar aqui também, ok, pessoal? E aqui em cima, mais opções. Bom, aqui nessa caixa, como eu estava falando, em opções do texto, deixa eu pegar aqui o texto parágrafo, a gente vem aqui no texto parágrafo e temos essas opções todas aqui. Tem essa opção aqui de quadro, quando você quer, por exemplo, colocar uma cor nesse quadro também, ó. Geralmente, ó, você pode fazer individualmente ou selecionando todos. Eu vou selecionar dois e agora eu vou colocar uma cor assim, por exemplo, azulzinho, clarinho.
você pode fazer isso também em caixas de texto, preencher as caixas de texto. E claro, se você quiser botar mais espaçamento entre as caixas de texto, você coloca os espaçamentos necessários que você quer tudo neste local. Além de ter também como você colocar em colunas esse texto. Vou colocar ele maior, vou colocar um texto aqui dentro, clicando com o botão contrário e vou inserir aqui, ó, marcadores de texto e depois aqui, ó, eu vou colocar em colunas. Em colunas, quando você segura a ferramenta de texto de novo, você pode vir aqui, ó, e mexer no distanciamento dessas colunas aqui, ó. E também pode ser feito aqui por cima, quando você quer dar um distanciamento maior de parágrafo logo aqui em cima na nossa barra, exatamente como é no Word, ó, né? Quando você quer colocar a primeira em maiúscula, quando você quer colocar mais distância da primeira, mais distância da segunda, tem todos esses parâmetros aqui em cima também nesta ferramenta, né? Aqui no caso, ó, a gente está trabalhando com larguras iguais, então você pode colocar as larguras iguais ou pode colocar as larguras diferenciadas também. Você pode cada uma das larguras ser diferente da outra. Por exemplo, aqui, ó. E se você manter as larguras iguais, liga aqui de novo, ela mantém as larguras iguais quando você faz o distanciamento entre uma e outra. Bom, 17 minutos de vídeo já, pessoal. Esse tema é realmente muito grande, eu estava dando uma olhada aqui nos capítulos sobre esse tema, ele é enorme, então vale a pena você ir no manual do Corel, manual da Corel, né, e do CorelDRAW, ler mais a respeito desse tema, porque é um tema muito alongado e eu não quero deixar esse vídeo muito grande. Eu trouxe aqui mais a questão de linkar, né? Mas depois que você pegar o jeito aí, vai dar tudo certo. Você vai estar por dentro de como trabalhar com caixa de texto, linkar a caixa de texto e, além do mais, né, configurar todo o teu texto para ficar um texto bem legal. Lembrando que com a ferramenta de texto selecionada, você tem as opções aqui em cima e com essas opções você faz um melhor ajuste do teu texto, ok, pessoal? Eu espero que vocês gostem, né? Não deixa de compartilhar, de dar aquele like para ajudar o canal. Compartilhar é importantíssimo, deixar aquele comentário maroto aqui embaixo também e deixar sua sugestão, suas dúvidas, né? O que você achar melhor para nós. Também pode falar de onde você assiste o CoronaV, de onde você costuma assistir o CoronaV. E no próximo vídeo nós vamos ter uma macro legal aí para vocês, que é do Elvin, e a gente vai estar trazendo também com umas dicas do formato a qual essa macro faz a exportação de maneira muito rápida e pode estar ajudando você, que é fotógrafo, trabalha com designer gráfico também. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça, like, joinha e até o próximo vídeo do CoronaV. Valeu!